Então veja, naquela questão lá da reação de um organismo diante de algo que o beneficia ou que o prejudica, mas de forma que essa reação seja apenas química, como a gente já falou, que isso é fácil de ser entendido, tá? Isso leva aos sistemas autônomos, desculpe, não plenamente autônomos, mas que têm reação suficiente para se manter, para se sustentar. Não suficiente autônomos, por quê? Porque esse tipo de reação não vai conseguir dar resposta a situações inusitadas. Tá? Então, tem uma concentração de alguma coisa que é parecida com glicose, mas que quando ela entra na, nas reações para produzir energia, essa substância não produz energia para o organismo se manter, apesar dela ser em certo ponto similar ao que serve de alimento para o organismo não consegue dar conta de, de perceber essa diferença. E ele pode até, então, por uma forma, pelos mecanismos já estabelecidos, se aproximar, absorver essa, por exemplo, essa glicose que tem a curva feita para o lado errado, tá? Pode até absorver, mas vai continuar morrendo de fome. Não vai conseguir desenvolver a energia necessária para se manter. Tá? Então, isso é só um exemplo simples, mas que serve para indicar que a simples reação química não é suficiente para dar conta da diversidade enorme de coisas que tem na realidade, tá? Com que os organismos se defrontam. O que pode dar conta disso? Pela programação, pela parte também da lógica e da linguagem, nós já conseguimos perceber o que é que dá conta nisso. E é uma coisa bem simples, a chamada retroalimentação, ou feedback, né? O retorno de resposta. Só que o retorno de resposta, para ele existir de forma eficaz, ele depende de algumas coisas. Ele depende de sensores, ele depende de uma capacidade de poder analisar não só a resposta, mas como a, a, de que forma essa resposta atua no meio em questão, no conjunto em questão. E precisa também de uma abertura para poder propor uma resultante diferente, um caminho diferente. Tá? Novamente aqui, nós temos aquelas portas flip-flop, coisas assim, em programação nós temos muita. Também, se a gente quer só usar a lógica pura, a gente consegue algum avanço, mas não consegue avanços significativos de resposta. Por quê? Porque essas respostas elas continuam tendo que ser programadas, ou seja, estarem dentro de um parâmetro específico. Agora, quando a gente fala de um computador, de um celular, de um chip de memória, alguma coisa assim, a gente está falando de um projeto prévio, tá? Ou seja, se a coisa está projetada, então a gente já prevê tudo que vai encontrar pela frente, coloca lá as linhas de programação, as respostas, os sensores, e coloca inclusive
as variáveis possíveis daquele sistema encontrar e que respostas esse sistema pode dar quando se depara com uma dessas variáveis. Tá? Ou seja, tudo isso está sendo feito prévio, de forma prévia, de forma projetada. Tá? Na natureza e melhor dizendo, eu não gosto muito de usar esse termo natureza, nos organismos que estavam surgindo, não existia essa programação prévia. Não existia essa preparação, essa definição de que isso vai fazer isso e vai fazer aquilo. Então, esse sistema já todo ordenado não tinha nem como existir, quanto mais funcionar. Tá? Ele teve que ir surgindo aos poucos. Uma resposta que funciona, preserva o organismo e se mantém. Só que não é suficientemente também ter essa resposta de feedback puramente como uma resposta que funciona. Os organismos só conseguiram realmente se multiplicar e dar um salto de qualidade nesse sentido quando surgiu os primórdios ou as condições mais elementares de um sistema nervoso central. Por quê? Um sistema nervoso central ele faz esse papel justamente de pegar a percepção, comparar essa percepção com um resultante. Então, por exemplo, voltando lá, o organismo foi para o meio da concentração de glicose, só que é a glicose invertida, que ele não consegue usar. Então ele tem uma percepção de que ele está tendo alimento, de que ele está comendo, de que ele está sendo saciado na sua... Mas, por outro lado, um outro sensor, digamos assim, produz uma percepção de que ele não está sendo saciado na sua produção de energia. E essa produção de energia, ela passa a ser percebida também. Só que quem vai fazer essa comparação vai ser esse circuito central, esse sistema nervoso central. Vai perceber, opa, eu estou aqui, tenho alimento, mas eu não estou conseguindo matar minha fome. Tá? Esse conceito de alimento, esse conceito de fome e de se notar dentro de uma relação que não está sendo suficiente, para que isso aconteça, para que isso apareça, esse sistema central ele precisa também adquirir uma certa autonomia em relação ao sistema maior. Autonomia de que forma? Ele precisa ter a sua própria lógica interna. Ele precisa ter a sua própria avaliação, quase como um organismo dentro de um organismo. Tá? E aí é que vem a coisa. Por quê? O sistema nervoso central possibilitou que o organismo fosse percebido como tal. Então você tem a célula, aí esse sistema que se formou e que pega os feedbacks todos, as respostas que vão vindo e que chegam a ele também como sensações, como percepções. Tá? Quando ele atua não em relação a si mesmo, mas em relação ao organismo que está enviando para ele tudo isso. E esse organismo, então, pode passar a ser entendido como algo. Tá? Então, começam a surgir os primeiros indícios de consciência, mas a consciência não é... E aí é que vem o grande problema da coisa, a grande diferencial, a grande questão. A consciência nunca é sobre si mesmo, sobre si mesma. A consciência
é sobre o conjunto onde ela está imersa. Tá? Se a consciência fosse sobre si mesma, ela teria que obrigatoriamente ser algo realmente separado, distinto. Tá? A questão que os antigos falaram é porque eles tinham essa noção. Não, a consciência é a consciência, ela está pensando sobre ela mesma, mas a consciência não pensa sobre si mesma. Tá? E isso permanece até hoje, porque quando qualquer pessoa, isso acontece comigo, isso deve acontecer com você, se você for analisar, e se nós montarmos um estudo para investigar isso entre populações, isso vai ficar bem claro. Quando se fala, se pergunta para o indivíduo sobre ele mesmo, ele não sabe dizer nada sobre ele. E quando ele olha para dentro, ele vê um escuro. Né? Um escuro por quê? Porque ele não tem referencial nenhum. Isso acontece porque essa consciência que se formou, ela na verdade ela está se formando, é uma consciência sobre o corpo que ela habita. Tá? Mas ela não é uma coisa separada, porque ela é resultado desse corpo. Só que ela atua de forma separada do corpo, não por ter uma natureza distinta, uma realidade distinta, mas porque o que ela está fazendo é está servindo como um nexo de conexão entre as sensações, as percepções e os feedbacks todos que chegam. Tá? Então, quando chega um feedback, quando chega uma sensação dizendo, opa, isso aqui é alimento, tá? E por outro lado, chega um outro feedback ali, tá? Dizendo, como sensação também, não estou me alimentando, estou passando fome. Tá? A noção de fome é justamente essa. É essa parte do sistema nervoso central isolada, recebendo a informação e podendo sobre o organismo. Então ela é parte do organismo, mas como ela está um pouco afastada, está separada, não por ter uma natureza diferente, mas está separada simplesmente porque exerce uma ação diferente e tem a sua própria lógica interna, tá? Ela consegue dizer e fazer um julgamento e começar a fazer o que mais tarde vai ser chamado de juízo. Tá? Só que antes de ser juízo, como ela não tem referência nenhuma, isso vai ser traduzido como uma sensação, que é o que antecede a emoção. Então vai ser uma sensação. E uma sensação do quê? De fome. Ou seja, de ausência de energia. Só que aí acompanhada de uma outra sensação de provimento do alimento. Tá? Então, você já tem duas informações conflitantes. Essas duas informações conflitantes, quando elas interagem, elas vão produzir uma nova consequência. Uma nova, vai emergir dali uma propriedade que não existia antes. Vai surgir um epifenômeno. Por quê? Porque aqui diz, eu estou comendo, mas eu estou com fome ainda. O que é isso? Isso precisa ter uma resposta, isso precisa ter uma resultante qualquer, ou ter uma reação, ter uma... E a resultante primeiro que vai surgir dali, é a sensação, que vai gerar uma emoção. O que vai surgir dali é a emoção. Tá? Porque a emoção está falando do que eu percebo sobre eu mesmo. Mas o que eu percebo sobre eu mesmo, tá? No sentido de que eu percebo, a estrutura que está habilitada a fazer essas relações das percepções, percebo sobre o eu mesmo total,
que envolve mais do que essa estrutura de percepção. Então aí eu começo a ter, ou o organismo começa a ter, uma sementinha do que pode ser chamado de consciência. Tá? Resultado disso, se aqui você tem uma concentração de uma glicose invertida, e aqui você tem uma concentração de uma glicose que possa ser utilizada, tá? E o organismo está aqui, e ele começa a perceber que aqui ele está se alimentando disso, mas continua com a sensação de falta de energia, que pode ser chamado de sensação de fome. Tá? E aí começa a chegar a outra glicose aqui, que é a glicose que ele realmente atua. E ao perceber que não tem diferença na sensação de se alimentar dessa ou daquela, não tem diferença. Tá? Mas tem diferença na sensação de que quando essa daqui começa a chegar, a minha sensação de fome começa a diminuir. Esse mecanismo já é autossuficiente, efetivamente, para produzir um movimento, aquela relação química toda, para gerar um movimento, uma relação química que modifique a posição e que faça o organismo se mover em direção a outra glicose. Ele não precisa entender o que é, ele não precisa saber de todas essas relações, ele só precisa ter essa percepção. Ou seja, ele só precisa ter uma sensação. Aqui eu estou comendo e estou morrendo de fome, lá eu estou comendo e minha fome está sumindo, então eu vou para lá. Ok? Mesmo tendo parte da sensação, parte da percepção inicial indiferenciada, porque ele não consegue diferenciar essa substância daquela. Ele consegue diferenciar somente a reação interna de estar sendo produzida a energia ou não. Fica claro isso?